coisa que tem aqui em cima. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Vocês estão felizes aí? É uma Bíblia da mulher, o plano perfeito da mulher sábia. É forte, Brasil. O plano perfeito da mulher sábia. Separa a Bíblia dessa para minha mulher que eu vou levar. Olha que Bíblia bonita. Você pode comprar ali na livraria. Essa Bíblia também aqui é chique, ó. Eu comprei dela. Ela tem lugar para você. O pastor vai pregar, por exemplo, agora eu vou pregar. Aí você vai lá no texto onde eu vou pregar e você anota a pregação que eu estou pregando aqui. Quando alguém te convidar para pregar, é só você melhorar a minha palavra e pregar. É isso que eu faço. Eu melhoro as palavras e vou pregando. Então, essa Bíblia aqui ela é muito joia. Aí você está em casa, não está fazendo nada. Sai do WhatsApp, sai do Instagram, pega a Bíblia e fala assim, vou ver o que o pastor pregou aqui tal dia. Aí você fala, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não pratiquei, não, isso aqui eu vou ter que fazer agora. Irmão, isso aqui é uma benção. Então, você pode passar ali e comprar a Bíblia. Se você comprar uma dessas duas Bíblias hoje, eu vou te dar um livro de presente. É só você me procurar depois, eu vou te dar um livro de presente. Tem uma pessoa que pediu um livro meu essa semana, disse que não tinha mais na livraria, chegou lá, mas de manhã parece que uma pessoa comprou quase todos. Não sei se você está aqui, eu não lembro quem que é. Eu trouxe lá um livro meu, só você passar ali e comprar. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem rápida. Não quero... Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoadíssimo. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Queria te conhecer, dá um tchauzinho assim com sua mão. Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo. Mais alguém? Não? Seja bem-vindo, que o Senhor possa ministrar o seu coração nessa noite. Ao final do culto, o Reginaldo vai te acompanhar ali. O Reginaldo vai te acompanhar ali para te dar um presente. Ele vai comprar um livro meu e vai te dar um livro de presente. E aí tem um pessoal lá que vai dar um outro presente para você também. Amém? Glória a Deus. Vamos para cima então. Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. Oséias 4, 6. Eu gostaria muito que você anotasse essa palavra, mas muito, porque essa palavra ela pode mudar sua vida. Aliás, a palavra de Deus, ela não tem como a gente permanecer a mesma coisa depois que a gente tem contato com ela, mas o que eu quero ministrar para você nessa noite, de fato, é algo muito importante, muito especial, é algo que de fato pode fazer uma grande diferença para você. Oséias 4:6, a palavra do Senhor diz assim: o meu povo, quem está dizendo isso é o próprio Deus. Deus está dizendo, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Deus aqui não está falando do ímpio, Deus aqui não está falando de pessoas comuns, Deus está falando do povo dele. O povo que ora, povo que lê Bíblia, povo que jejua, povo que vem ao culto. Ele está falando que esse povo foi destruído. Agora, não foi destruído pelo inimigo. Ele não entrou numa guerra e foi vencido, não. Ele foi vencido pela sua própria ignorância. Ele foi vencido pela sua própria ignorância. E nesse contexto, nem Deus é poderoso para te dar a vitória, quando falta conhecimento. Então, quando falta conhecimento, nem Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. Quando você não tem conhecimento, nem Deus pode te dar vitórias. Pelo contrário, você vai encontrar fracasso e destruição. Por quê, pastor? Porque a ignorância, ela é mortal. A ignorância, ela perpetua a doença. A ignorância, ela perpetua a pobreza. Ela perpetua o fracasso. A ignorância destrói, mata, rouba. Não é só o inimigo que faz isso. Sabe, irmãos, então eu preciso que você entenda que a ignorância, ela gera destruição, ainda que você seja
um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Mas por que isso, pastor? Porque a vida, ela é governada, ou ela é regida por muitas situações, e uma delas é a ignorância. A ignorância gera destruição, não tem jeito. Isso é uma lei, está estabelecido. Uma outra lei que está estabelecida, a lei da, vamos dar um exemplo aí, a lei da gravidade. Se eu pular aqui do altar, eu vou ficar pendurado no telhado? Não, eu vou cair. Jesus entendia a lei da gravidade, porque o diabo pega ele, coloca ele no topo do pináculo e diz para ele: você não é filho de Deus? Pula aqui, porque a palavra de Deus diz que você dará ordem aos anjos e eles vão te pegar, vão te segurar. Jesus pula, irmãos? Não, Jesus não pula. Por quê? Porque ele sabe que se ele pular, ele vai cair. Ele sabe disso. Então, a lei da gravidade, a lei, uma outra lei que rege a vida, a lei da semeadura. Você só vai colher aquilo que você plantar. Quando o pastor Arley fez uma oração aqui, dizendo assim: Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, quero liberar uma palavra de provisão, de prosperidade, de grandes colheitas. É a oração que ele tem que fazer. Não para Deus, porque Deus sabe que se você não semeou, você não vai colher. Então essa oração não é para você. Essa oração é só para quem veio ao altar. Mas então por que o Arley ora assim? Porque se ele orar assim, ó: Senhor, abençoa os irmãos que trouxeram as ofertas, abençoa só os irmãos que trouxeram os dízimos, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui falando assim: eu não vou nessa igreja nunca mais, porque lá só ora para quem dá. Mas não adianta eu orar para quem não dá, porque uma lei está estabelecida: você só colhe se você planta. E se nós formos olhar a lei da reprodução, a lei da reprodução diz mais. Ela diz que você só vai colher aquilo que você plantar. Então não adianta você querer plantar abacaxi e querer colher uvas. A lei não diz que isso não vai acontecer. Então, irmãos, muitas leis regem as nossas vidas. E você precisa entender que ser ignorante, não ter inteligência, não ter conhecimento, vai gerar fracassos, vai gerar destruição, vai gerar perdas, vai gerar derrotas na sua vida, ainda que você seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora, existe uma lei muito interessante, que é a lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento. E o que diz a lei do reconhecimento, pastor? Ela diz que tudo que você precisa para realizar um propósito está à sua volta. Basta você reconhecer. Então tudo que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa para prosperar, para crescer, para romper, a lei do reconhecimento diz que você já tem. Está do seu lado, está perto de você, está em algum lugar. Só está esperando você reconhecer isso. E é tão interessante essa lei, a lei do reconhecimento, que quando eu olho para a Bíblia diz que Jesus nasceu em Nazaré. Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus orou por pessoas paralíticas e elas andaram. Jesus orou por pessoas cegas e elas andaram. Jesus orou por um morto e ele Eu falei o quê? Eu vi o Baroni rir, eu falei alguma coisa errada. Então, Jesus orou por pessoas cegas e elas enxergaram. Orou por pessoas paralíticas e elas andaram. Agora, presta atenção, Jesus orou por um morto, 3 dias, e ele ressuscitou. Agora, quando Jesus chega na sua cidade, na cidade onde ele nasceu, a Bíblia diz que naquele lugar, ele não fez muitos milagres. Ele não fez. Por que na cidade dele, ele não fez milagres? Porque as pessoas olhavam para ele e diziam assim: aquele não é Jesus, o Filho de Deus. Jesus? O filho do carpinteiro?
Naquela cidade Jesus era só o filho do carpinteiro. Naquela cidade Jesus era só aquele menino que brincava de carrinho. Jesus era só um menino que brincava de médico. Jesus era um menino que brincava de fazer cadeirinha, de fazer carrinho de pau. Eu imagino José, carpinteiro, fazendo aqueles caminhãozinhos de madeira para ele. Então, as pessoas olharam para Jesus e não o reconheceram como filho de Deus. Não o reconheceram como o salvador do mundo. E é por isso que a Bíblia diz que naquela cidade Jesus não fez muitos milagres. Não fez. Por falta de quê? De reconhecimento. Por falta de reconhecimento. Sabe, irmãos, quando nós não reconhecemos aquilo que está à nossa disposição, aquilo vai embora. Nós perdemos. Nós perdemos. Nós perdemos. Aquilo que você não reconhece, você perde. E você sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Ontem não. Eu vejo algumas pessoas, eu percebo algumas pessoas, que elas não reconhecem o valor de um marido. Eu conheço alguns homens que não reconhecem o valor de suas esposas. Eu vejo algumas ovelhas que não reconhecem o valor de um pastor. Eu vejo algumas pessoas que não reconhecem o valor de um salário mínimo. Mas você sabe quando essas pessoas vão dar valor? Quando? Quando elas... Então tudo que eu não reconheço, tudo que eu não valorizo, um dia sai da minha vida. E quando sair, quando eu perder, aí eu vou valorizar. Mas aí já é tarde já é tarde demais. Sabe por quê? Porque você já perdeu. Você já perdeu. Então eu quero te ensinar nessa noite, bem rapidamente, alguns princípios importantes para você ter sucesso na vida, levando em consideração esse versículo que nós acabamos de ler, que nem Deus pôde livrar o seu povo da destruição, nem Deus pôde livrar o seu povo do fracasso, porque eles não tinham inteligência. Sabe, irmãos, o que é ter inteligência? Inteligência é você entender que sorvete não se chupa, sorvete se come. Tem gente que fala assim, aliás, sorvete não se toma, sorvete se come. Aí você fala assim, vamos tomar um sorvete? Você não toma sorvete, você come com colher. Ou você vai na sorveteria, espera o sorvete derreter e vai só, gut, bebe. Não faz. Você não faz. Então, algumas coisas eu estou falando aqui que são mínimas, mas passam desapercebidas. Passam desapercebidas. Mas nessa noite eu quero te ensinar 5 coisas, ou 4, 3, o que der tempo aqui, para que você tenha um sucesso na sua vida. A primeira coisa que você precisa aprender a reconhecer. Primeira coisa, aprenda a reconhecer a voz do Espírito Santo. Eu vou dizer novamente, aprenda a reconhecer a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, Apocalipse, no capítulo 2, no verso número 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui nessa noite que não tem ouvido, que nasceu sem a orelha, sem o ouvido? Tem alguém aqui? Não? Todos têm? Então por que a Bíblia está dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça? Não fica uma frase muito redundante, vaga? Não, porque ainda que você tenha não só um, mas tenha 2, tem muita gente que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. E por isso erram, e por isso tomam decisões erradas, e por isso, fazem coisas erradas. O Espírito Santo está falando, irmão, deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo te conhece, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. O Espírito Santo, ele formou você no ventre da sua mãe. Aliás, a Bíblia diz que você foi gerado nele antes da fundação do mundo. E se não fosse por isso, a Bíblia diz que só ele conhece o teu futuro. Então, se só ele conhece o teu futuro, por que nós não ouvimos a voz dele? Por que quando ele diz não faz isso, nós fazemos? Por que quando ele diz não compre isso, nós compramos? Por que quando ele fala assim, não viaje para tal lugar, você viaja? E eu vou dizer algo para você, se você falar para mim que você não ouve a voz do Espírito Santo, eu vou dizer para você que isso não é verdade.
O Espírito Santo fala com você. Sabe qual é o problema? Que você chama ele de trem. Tem algum mineiro aqui? Tem algum mineiro aqui? Você chama ele de trem. Não, pastor, não é trem, é uma coisa. O Espírito Santo não é trem, ele não é coisa. Não, pastor, tem gente que fala assim, ó, o Espírito Santo, tem gente que fala que o Espírito Santo é um negócio. Porque ele fala assim, ó, pastor, estou sentindo um negócio. Estou sentindo um negócio dentro de mim. Você já ouviu isso? Já ou não? Isso não é negócio, isso não é trem, isso não é coisa. Isso chama-se Espírito Santo. Isso chama-se Espírito Santo. E quando que eu posso saber, pastor? Não tem como você errar. Porque quando ele fala, você vai sentir um negócio dentro de você. Você vai sentir um trem diferente. E você sabe que é ele. Você sabe que esse trem, que esse negócio, que essa taquicardia, que esse frio é o Espírito Santo. Agora, por que não ouvir? E por que nós damos mal, irmãos? Por que nós nos damos mal? Olha, presta atenção. Eu gosto de usar muito essa explicação aqui. Deus chama Abraão e fala para ele assim: Abraão, pegue seu filho, teu único filho, vai lá no monte, amarra ele, depois de amarrar você mata, depois que você matar você esquarteja ele em 4 partes, porque assim era o sacrifício. Ele matava em 4 partes, colocava uma parte diante de outra, né? Ou seja, partia aqui, colocava olho com olho, membro inferior com membro inferior, e aí ele tacava fogo e oferecia a Deus. Eu pergunto para você, Abraão ouviu a voz do Espírito Santo, sim ou não? Sim, ele pegou o menino, foi lá para o monte, amarrou o menino. Só que tem um porém. Na hora dele matar o menino, o Espírito Santo falou, Deus falou para ele assim, o Espírito Santo, Deus, Jesus falou para ele assim: não mates o menino. Não mates o menino. Eu pergunto para você, se Abraão tivesse matado o menino, ele estava obedecendo ou desobedecendo? Desobedecendo. Ah, pastor, mas Deus falou para matar. Mas na hora de matar, Deus falou: não mate mais. Você precisa entender que o que Deus falou com você ontem talvez não sirva para hoje. Você precisa entender que as experiências que você teve em Deus, quando você era criança pequena lá em Barbacena, tem gente, quando eu falo criança pequena em Barbacena, ele nem sabe do que eu estou falando, né? É da escolinha do professor Raimundo. Mas vocês que é adolescentes, vocês não vão saber disso. Mas tinha um senhor lá que ele falava assim: quando eu era criança pequena em Barbacena. Então tem gente que está vivendo das experiências, tem gente que está vivendo da voz de Deus, daquilo que Deus falou, quando ele era criança pequena lá em Barbacena. Deus já está em outra dimensão, Deus já está em outro território, Deus já está em outro lugar, e você ainda está pensando que Deus está... Não, irmão, a direção, a voz que Deus deu ontem, ela pode não servir para hoje. Se Abraão mata o menino, ele podia chegar para Deus e falar assim: ai, Deus, o Senhor mandou eu matar. Deus fala assim: não mandei você matar. Mandei aquele dia. Agora eu não mandei mais. Sabe, irmãos, eu preciso que você entenda que o principal fator para você ter sucesso na sua vida é ouvir a voz do Espírito Santo. E um dos principais fatores, cadê os filhos adolescentes aí, que ainda moram na casa do pai? Um dos principais fatores para você ter resultados positivos na sua vida, viver muito, como diz a Bíblia, fazer com que as coisas dê tudo certo na sua vida, é você obedecer à voz dos seus pais. Filhos, ouçam a voz dos seus pais. Obedeça. Então você precisa entender que a voz do Espírito Santo, porque Ele conhece o seu futuro, é tão importante quanto você ter tudo. Se você tiver tudo e não tiver uma direção de Deus, deixa eu dizer algo para você: você não tem nada. Você não tem nada. Você vai fazer as coisas erradas. Ah, pastor, mas obedecer a Deus custa. Ninguém falou que era de graça. Jesus falou assim, ó: você não vai me seguir de graça. Você quer me seguir de graça? Você tem que abrir mão da sua vida, tem que abrir mão dos seus desejos, tem que abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Me segue. Ele não obriga você. Então, meu irmão,
Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos. Segunda coisa que você precisa reconhecer na sua vida. Primeiro, reconheça a voz do Espírito Santo. Segundo, reconheça a sua missão. Fale comigo, reconhecer a minha missão. Escute o que eu vou te falar. O dentista arruma o quê? Arruma o quê, irmãos? Dentes. Dentista arruma dentes. O médico, ele atende pessoas doentes. A manicure, ela faz unhas, pinta. O Anderson, ele conserta carros. A pergunta que eu faço para você nessa noite é o seguinte: qual é a sua missão? A sua missão é, eu estou perguntando, por que você veio a este mundo? Para fazer o quê? A doutora Silbene pegou todos os meus pepinos jurídicos e falou para mim assim: eu vou resolver os seus pepinos jurídicos, pastor. Por quê? Porque ela é uma advogada. Não dava para mim pegar a Daiane, que é massagista, e falar para ela aqui, ó, está aqui, resolve. Os meninos passou quase um ano tendo problema com a máquina de fumaça. Vocês estão percebendo que não está tendo fumaça na igreja, né? Porque nós compramos uma máquina novinha, e a máquina dá defeito, o cara não arruma, o cara não sei o quê. Eu dei na mão dela. Irmãos, ela fez uma ligação. Eu acho que nem ligou, só mandou um WhatsApp. Aqui é a doutora Silbene, advogada. Precisa resolver isso assim. Sim, senhora, já pode mandar, porque eu vou resolver, em 10 dias eu entrego para a senhora a máquina de fumar. Então, a advogada resolve problemas jurídicos. A pergunta continua a mesma: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você precisa reconhecer a sua missão. Por quê? Porque a sua missão coincide com o único lugar. Presta atenção no que eu vou dizer. Você pode até anotar essa frase. A sua missão coincide com o único lugar em que a sua provisão financeira está garantida. Eu vou dizer novamente. A sua missão coincide com o único lugar em que a sua provisão financeira está garantida. Que isso, pastor? Porque a nossa missão está relacionada com pessoas. Quando eu resolvo problemas, eu sou recompensado por isso. Então, diga para essa pessoa do seu lado: você é a solução de alguém. E diga para ele assim, ó: e se você for bom no que você faz, você vai ganhar muito. Hoje de manhã eu dei um exemplo aqui muito prático. Eu falei para a Karina assim, falei: Karina, o que você é? Ela falou: enfermeira. Eu disse para ela: sua missão é essa? Ela disse: sim, a minha missão é cuidar de pessoas. Aí eu fiz uma outra pergunta para ela: você está contente com o seu salário? Foi para ela: não responda. Mas se você não estiver, eu disse para ela: qual é o próximo passo? Tem gente que cuida de pessoas e ganha mais do que uma enfermeira? Sim ou não? Tem, é muito lógico. E aí eu respondi para ela: você pode ser uma médica. Então, querido, tem muita gente que não prospera, tem muita gente que não ganha dinheiro, tem muita gente que porque não está envolvido com a sua missão, ou está fazendo da sua missão um jeito de sobreviver. Porque a Bíblia diz que onde você desempenha a sua missão, você vai ter prosperidade, você vai ser abundante. Olha o que Jesus disse: olha, o único lugar que você pode estar seguro é fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ele disse assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Faça o que eu quero, que eu farei o que você quer. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Agora, existem outros advogados? Existe. Então a questão não é ser um advogado, a questão é ser o melhor advogado.
Então a questão não é ser manicure, é ser a melhor manicure. Então a questão não é ser só uma enfermeira, eu quero mais, então eu vou adquirir inteligência, vou estudar, vou fazer uma faculdade, 6 anos. Mas aí a Karina pode dizer assim, mas pastor, eu já tenho 40 anos, beleza, você quer chegar com 60 ganhando 5 mil, ou você quer chegar a 60 ganhando 100, 150, 80 mil como médica? Você precisa reconhecer a sua missão. Irmãos, esses dias eu resolvi o problema de um casal, ganhei 10 mil reais. Esses dias atrás eu resolvi problema de um outro rapaz aí que estava com um problema lá, eu fui lá, dei a solução para ele, ele pagou uma janta para mim numa pizzaria. Então quando a Daiane vai lá em casa e resolve o meu problema, ela é recompensada. Às vezes atrasa, mas cai na conta o Pix. Mas cai. Agora, a Daiane vai querer ficar fazendo massagem de casa em casa o resto da vida? Não. Ela vai talvez juntar com a Andréia, que a Andréia talvez vai juntar com uma outra moça que faz manicure, que talvez vai juntar com alguém que faz cabelo, e de repente elas vão montar um centro de estética. Ela vai resolver problema de feiura. A Andréia resolve problemas de feiura. É só você ir lá, ela estica, põe botox, põe isso, faz assim, você vai ficar 0 bala. Então quando ela resolve, a missão dela é essa. Qual é a sua missão? E uma outra pergunta, dentro da sua missão, você está prosperando? Você está enriquecendo? Sabe, irmãos, eu preciso que você entenda que Elias estava no riacho. Elias estava onde? No riacho. Lá não tinha cozinha, lá não tinha McDonald's, lá não tinha Burger King, lá não tinha Coca-Cola, mas a Bíblia diz que ele tomava água purinha, limpinha, e ele comia carne e pão todos os dias. É lógico que se você vivesse na época de Elias, você não ia ter um WhatsApp, um iPhone, um MacBook, você não tinha carro para você sustentar, não tinha. Então dentro da sua realidade, Elias tinha provisão todos os dias. E mais, Elias não fazia nada, só ficava lá. Só ficava lá. Eu preciso que você entenda que quando você cumpre a sua missão, e bem cumprida, você vai prosperar. Você vai crescer, você vai romper, você vai desfrutar, sabe, do melhor de Deus para a sua vida. Tem gente que fala assim, pastor ganha dinheiro. Tem alguns amigos que vêm quando e falam assim, pastor, vamos abrir uma igreja? Eu falo, eu abro, se você for o pastor. Se você for o pastor, eu abro. Porque pastor ganha dinheiro. Ganha mesmo, irmãos, ganha mesmo, porque eu sou funcionário do, vou dizer cara, né, mas eu sou funcionário do ser mais rico da terra, é dono de todas as coisas. Eu não sou seu funcionário, eu não dependo de você, eu dependo de Deus. Então se eu fizer bem feito o que Deus manda eu fazer, eu vou solucionar problemas. Então qual é a sua missão, pastor Daniel? A minha missão é libertar pessoas, a minha missão é tirar pessoas da ignorância, não só espiritual, mas também emocional e também financeira. Essa é a minha missão, e quando eu faço isso bem feito, eu sou recompensado, e é por isso que eu vou para a praia, é por isso que às vezes eu viajo para fora, é por isso que eu já fui à Disney. Quando eu solucionei o problema de Alzheimer, não foi eu, mas ouvindo a direção do Espírito Santo, o cara tinha Alzheimer, a medicina tinha diagnosticado o Alzheimer na vida dele, e eu fui buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para mim assim, Liza, pegue um pano, uma toalha, unja a toalha com óleo e coloque sobre a cabeça dele durante 7 dias, mande ele andar com essa toalha para cima e para baixo 7 dias, eu ouvi a voz do Espírito Santo, mandei ele fazer, ele fez, e eu disse para ele, repita o exame, e ele repetiu, não deu mais nada.
E ele me deu uma oferta que foi eu, minha mulher, meus 2 filhos. Nós fomos para Disney, gastamos, compramos, comemos tudo que nós queríamos comer, ainda voltamos com dinheiro no bolso. Então, quando eu faço bem feito o que Deus mandou eu fazer, quando eu realizo a minha missão com excelência, eu sou recompensado por isso. Só tem 2 motivos para você não estar prosperando: ou você está cumprindo a sua missão de qualquer jeito, ou você está no lugar errado. Você está na profissão errada. Terceiro, reconheça um discipulador em sua vida. Reconheça um discipulador, um mentor, um coach na sua vida. Reconheça um professor. Eu não gosto dessas palavras, pastor. Então reconheça alguém que já chegou lá em cima, para que você seja aconselhado por ele. Tem alguém aí? Eu estou com 50 anos, irmãos. Ontem eu fui para a trilha. Eu confesso para você que ontem foi o primeiro dia que eu pensei realmente em desistir de trilha. E provavelmente eu vou parar. Não é por causa da minha limitação física, é por causa do calor. Está quente, né, Anderson? Não está dando para andar mais. Ou a gente anda 5 horas da manhã, não está dando mais. Então, quando eu olho para o meu corpo físico, eu tenho limitações. Eu estou envelhecendo, estou criando barriga, o cabelo está ficando branco. Mas deixa eu dizer algo para você. A mente minha só está expandindo. Só está expandindo. Só está expandindo, está expandindo, está expandindo, só expandindo. Irmãos, é igual jogar bola. Vocês acham que eu jogo mal? Eu sou craque. Mas o que acontece, Fábio? Quando eu jogava, quando eu era novo, eu jogava na seleção de futsal de Mato Grosso. Já disputei campeonato, eu sou bom de bola. Só que eu fui jogar bola um dia com os meninos lá. O menino falou assim, ó, vou cruzar. E o cara cruzou. Sabe aquela bola vindo? Eu falava assim, vou matar ela no peito, vou dominar ela na coxa, vou dar uma driblada no zagueiro e vou fazer o gol. Irmão, a bola bateu no meu peito, eu caí para trás. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais estrutura física para jogar bola. Ou eu preciso correr bastante, fazer exercício físico, voltar ativa. Mas a história diz, eu não lembro agora quem é a pessoa que disse, mas ele fala assim, ó, uma vez que a sua mente expande, nunca mais ela volta ao tamanho normal. Sabe, querido, agora você precisa reconhecer alguém na sua vida. Hoje o Dudu falou para mim assim, pastor, eu reconheço o senhor é bom para pregar. E eu disse para ele, eu sou bom mesmo. Eu sou bom para pregar, eu sou bom para dar curso, eu sou bom para dar palestra, e sou bom mesmo. Eu posso não ser o melhor, mas eu reconheço humildemente, eu tenho orgulho de ser bom. Por que você está aqui? Por que você vem à igreja? Você teria tantas igrejas para ir. Não, o pastor prega. Está aqui o Márcio. Está aí o Márcio, pastor. Não, a palavra do senhor é muito boa. Realmente, o senhor prega, como falei de manhã, eu prego algo prático. Tudo que eu prego aqui é prático. O que é isso, pastor? Tudo que eu prego aqui você pode aplicar. Você pode aplicar na sua vida. E eu te garanto que vai dar certo. Só não dá certo se você não aplicar. Então, meu irmão, nós precisamos reconhecer um discipulador, precisamos reconhecer alguém que já chegou, precisamos reconhecer alguém que está à frente. Para quê? Para você colar nele, para você andar com ele, para você aprender dele. Ora, há 2 maneiras de você aprender. Ou você aprende com seus próprios erros, tá? Ou você aprende com seus próprios erros, ou você aprende ouvindo aqueles que já erraram. Agora, sabe qual é o problema? A gente não quer ouvir com quem já errou. A gente não quer dar ouvidos às pessoas mais experientes.
Porque a gente se acha autossuficiente, a gente se acha bom, irmãos, eu sento para ouvir gente pregar, eu vou para a internet, eu ouço pregadores. Esse dia eu falei para o pastor Arley, se o senhor não se assistir, você não vai melhorar. Então eu chego em casa, eu me assisto. Por exemplo, uma coisa que eu estava fazendo muito é falar a palavra então. O último pregador que falou uns 356 então em meia hora. Eu chamei e falei, irmão, você falou mais então do que amém. Eu estou indo para casa com a cabeça cheia de então. Então eu preciso passar por esse processo de melhoria. Eu preciso. Sabe, irmãos, por que eu devo ouvir as pessoas? Porque as pessoas veem coisas que talvez você não vê. As pessoas mais experientes vão enxergar coisas que você não está enxergando. É igual resolver problema de casal. É a mesma coisa. Irmãos, eu posso pegar qualquer casal aqui da igreja, eu tenho a solução para o seu casamento. Qualquer um, de mamana caducando, eu tenho solução para o seu casamento. Eu tenho. Pastor Arley tem. Pastor Júnior tem. Adalberto tem. Barone tem. Barone, o que você faz quando a Eliana está brava? Eu largo ela ficar falando lá e sai de pé. Não é, Barone? Solução. Essa é a solução. Você vai discutir para quê com a mulher? Elas sempre estão certas, irmãos. E não adianta você provar que elas estão erradas. Elas vão dizer que estão certas, não é, Barão? Elas vão dizer que está certo. Então, para que você vai brigar? Você quer ser feliz ou tem razão? Mas você insiste em brigar. Então, não muda. Não muda, os problemas não mudam, as coisas não mudam. O que mudam são só as pessoas. O que muda são só as pessoas. Então, irmãos, eu preciso que você entenda que você precisa colar em alguém. Diga, eu preciso colar em alguém. Você precisa colar em alguém. Tem gente que faz massagem na cidade que cobra R$500. Tem gente que cobra 200, tem gente que cobra 150. Você vai ficar cobrando 100, 80, 30, 40? Não. Meu irmão, você precisa reconhecer alguém na sua vida. João Batista disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Olha que forte é essa, Laís. Hoje você perdeu uma bênção. Eu parei no posto para abastecer. Eu vi você parar atrás e conversar com o frentista. Eu falei para aquele assim: se ela parar para abastecer, eu vou encher o tanque dela e dar de oferta. Aí você não abasteceu, foi embora. Aí que ela falou assim: ela não queria, você não queria abastecer, você queria lavar o carro, né? Aí que ela falou assim: chama ela, buzina. Eu falei: vai que ela está com o tanque cheio, vou buzinar não. Não está cheio? Então pode passar lá, abastecer, eu vou mandar o pix, eu vou abençoar você com o tanque de combustível. Então, sabe, irmãos, nós precisamos entender que quem está à frente pode nos ajudar. Quem está à frente pode nos ajudar. Sabe, as pessoas disseram assim, João Batista disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus, agora que eu lembrei onde eu estava, que tira o pecado do mundo. Mas sabe o que aconteceu com João Batista? Ele só reconheceu, ele não seguiu. João Batista não seguiu Jesus. Foi por isso que Jesus falou assim, no reino do meu Pai, ou no reino de Deus, o menor vai ser maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque ele reconheceu. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Reconhecimento sem atitude não muda nada. Não muda nada. Eu reconheço que o Quan é bom em finanças. Você vai ficar rico assim? Vai ou não? Não, porque ele vai ficar rico, mas você não vai. Fala amém aí, Quan. Está dormindo, Quan?
Abre o olho, rapaz. Não adianta você olhar para o Marlon e falar assim, não, o Marlon é um bom vendedor de carro. Não vai te deixar rico. Eu olho para o pastor Arley, ele constrói casas, ele faz só mansão. Irmão, você nunca vai ter a sua. Só reconhecendo isso. Foi por isso que João Batista se tornou o menor no reino. Porque ele reconheceu, mas ele não seguiu. E tem muita gente assim, que reconhece, mas não segue. Isso não vai adiantar. Isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar o seu histórico. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vocês parecem que não estão gostando da palavra? Eu vou parar de pregar. Quarto. Já vou encerrar. Reconheça um libertador financeiro na sua vida. Reconheça um libertador financeiro em sua vida. Eu vejo muitos pastores, inclusive eu, que são criticados por pregar prosperidade. São criticados. Eu já ouvi não, porque as pessoas nunca falam, né? Mas eu já vi gente que saiu da igreja e falou assim, não, eu saí dessa igreja, eu saí dessa igreja porque esse pastor fala muito em prosperidade, ele fala muito em dinheiro. E você provavelmente já deve ter ouvido isso. Mas você queria que eu falasse de quê? De pobreza? Você quer que eu te ensine como ficar pobre? Eu não preciso te ensinar, é só você ficar na ignorância. Porque o próprio texto já falou. O próprio texto diz isso, que a ignorância produz desastre, derrota, fracasso. Você nunca vai me ver ensinando, irmãos, sobre outra coisa, a não ser você crescer, a não ser você prosperar, a não ser você comprar sua casa, comprar seu carro, você ter sua empresa, você sair do comodismo. Você nunca vai me ouvir falar outra coisa que não seja isso. Porque até Jesus falou para os discípulos assim, vão e ganhem o mundo. Eu estou dando para vocês poder e autoridade. Vão e ganhem o mundo. E ele diz assim, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então a mente de Jesus não era uma mente pequena. Olha só. Deus constrói uma terra. Essa terra é destruída. Deus vem em Gênesis capítulo 1, 2, 3, até refazendo todas as coisas. Deus reconstrói tudo. Vai se passar 7.000 anos teológicos. Só para você entender, 2.000 anos de Adão até Noé, 2.000 anos de Noé até hoje, até Jesus, e 2.000 anos de Jesus até hoje. Então, teologicamente, nós vamos entrar no 7º ano, que é o ano do arrebatamento, a volta de Jesus. Você vê Deus fazendo todas as coisas. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, vem Deus de novo e faz assim: eu vou destruir tudo, e vou fazer novos céus e nova terra. Então nem o nosso Deus para que você quer ficar acomodado? Você precisa reconhecer alguém, um libertador financeiro na sua vida, meu irmão. Eu preciso dizer para você que dificuldade machuca a nossa alma. Eu preciso dizer para você que pobreza dói. Eu preciso dizer para você que não passar necessidade, querer comer coisas, querer viajar para lugares e não poder, isso dói. Se nós olharmos a Bíblia, ela está cheia de libertadores financeiros. E eu quero dizer algo para você nessa noite muito importante. Eu não estou preocupado com o que você pensa de mim. Eu estou preocupado em abrir a sua mente. Eu estou preocupado em abrir a sua mente. Salmos 35, 27 diz que Deus ama a prosperidade do justo. Deus não ama a pobreza. Deus não ama a escassez, Deus não ama a esterilidade. Por que Deus ama a sua prosperidade? Diga comigo, riquezas. Não, irmão, fala riquezas. Produz possibilidades. Possibilidades. Não tem como manter músicos na igreja se não tiver dinheiro. Não tem como enviar missionários para outros países se não tiver dinheiro.
Não tem como ter um pastor 24 horas, 36 ou mais pastores para cuidar da sua vida, se não tiver dinheiro. Então, quando você ver alguém falando de dinheiro, falando de prosperidade, não ataque. Se você ver alguém na internet falando, vou te dar 6 passos para você enriquecer, não ataque. Não insulte, não despreze, porque tudo aquilo que você despreza nunca vai vir para as tuas mãos. Porque esse é o nosso desafio, irmãos, não atacar as pessoas que estão prosperando. E eu já disse isso aqui na igreja, às vezes você está orando para Deus te prosperar. Não, pastor, eu estou orando para Deus me prosperar. Ok, aí Deus manda alguém para a igreja próspero, na área que você está. Aí o irmão chega na igreja, para com uma Mercedes na porta da igreja, de 400 mil, 500 mil, 1 milhão, sei lá. Você, em vez de ir lá abrir a porta para ele, você diz assim, não sei para que vir com um carro caro desse na igreja. Não ataque o seu libertador financeiro, reconheça um libertador financeiro, cole nele. Ah, pastor, mas abrir a porta é puxação demais. Irmão, vou falar um negócio para você. Eu prefiro puxar de quem tem do que de quem não tem. Não vai sair nada de quem não tem. Ah, o senhor é interesseiro. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Não fica pelo que eu penso ou pelo que eu acho, ou pelo que você pensa ou pelo que você acha. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim, quer encontrar com alguém importante? Quer falar com alguém importante? Quer ter acesso a alguém importante? Manda um presente para ele. Você vai criticar Deus agora? Chamar Deus de interesseiro? Então, quando você vira o Fábio parar aqui na porta da igreja, com a Hilux dele, 0 quilômetro, fala, ô Fábio, deixa eu entrar nesse carro, deixa eu dar uma voltinha nele, para me sentir como é que é. Quando alguém for para Disney, para Orlando, para nos Estados Unidos, não fala assim não, ó. Tem uma colega minha, uma amiga minha, que ela está lá no Caribe. Aí eu mandei uma mensagem para ela, você está de maldade, né? Você está no Caribe e não me chamou. Ela falou, pastor, você acredita que eu esqueci de chamar o senhor? Falei, não peca 2 vezes mais não. Agora tem gente que vê a pessoa viajando, escreve embaixo assim, é muita mitidez. É mitidez de quem, irmão? Porque metido é o pobre que não tem e quer ter. Andar com... Você sabe o que é mitidez? É você entrar no ônibus. Quem pega ônibus aqui? Eu pego ônibus também, de vez em quando. Mas você sabe o que é mitidez? Você entrar num ônibus e ver uma pessoa com um iPhone 13, com um iPhone 14 andando de ônibus. Isso é mitidez. Isso é mitidez. Porque uma pessoa que está andando de ônibus, provavelmente, se não for por algo esporádico, algo, né? Às vezes eu pego o ônibus aqui para ir lá buscar meu carro, para ir em algum lugar. Beleza, uma pessoa que pega ônibus todo dia, tem um celular de 10 mil reais. Então metido não é quem não tem, quem tem. Metido é quem tem o que não pode ter. Eu vou dizer novamente, você pode até anotar essa frase aí. Metido não é quem tem, metido é quem tem o que não pode ter. Um libertador financeiro, ele não prioriza você. Um libertador financeiro, ele não discute do seu presente, ele só fala do seu futuro. Eu estava falando com o André ali agora. Falei, Andréia, você está pensando agora, ou você está pensando daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos? O libertador financeiro, irmão, ele não fala de presente. Ele não fica falando que o dólar está caindo, que a bolsa está subindo. Ele não fica falando, ele não fica discutindo isso. Ele só fica falando de possibilidades de futuro. O libertador financeiro discute o futuro, enquanto
os cativos discutem o presente e o passado. Quinto e último para a gente encerrar. O pastor falou amém, eu vou terminar mesmo. Pensei que vocês iam falar assim, quinto e último. Eu vou terminar mesmo, não estou morrendo não, que ninguém falou nada. Mas quinto e último, vamos lá. Reconheça uma oportunidade de ouro na sua vida. Aprenda a reconhecer uma oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro. Hoje eu fui com a minha filha no shopping, fomos comprar um presente para uma pessoa. E aí eu comprei um tênis para ela. Ela me abraçou depois. Falou assim, obrigado, pai. Falei, de nada, minha filha. Abracei ela. E eu fiquei olhando para ela, sabe, irmãos? Meu pai nunca comprou uma Havaiana para mim. Nunca. Ele nunca comprou. Hoje, quem me segue no Instagram, eu postei lá o Headley. Quem é mais velho aqui vai saber da minha época. Quando eu era menino, o tênis Headley era a Coca-Cola do deserto. Era a Coca-Cola do deserto. Eu sempre sonhei em ter um Headley. Hoje eu passei na prateleira e vi ele. Vi o preço dele. Eu comprei para minha filha um tênis que é o dobro do preço dele. É uma oportunidade de ouro ter um pai como eu. Como muitos aqui, não, escuta o que eu estou falando. Eu estou falando isso porque ela precisa valorizar. Não que ela não valoriza eu, não é isso. Não é isso. Pelo contrário, minha filha tanto minha filha quanto meu filho, eles para mim, o Lucas, enquanto ele morou na minha casa, irmãos, eu não tenho nada de reclamar meu filho, um menino de ouro. Menino de ouro. Agora, eu preciso que você reconheça o valor de uma oportunidade. Sabe, vocês que têm filhos, precisam reconhecer o valor de uma oportunidade de ter um pai, de ter uma mãe, porque eu não tenho. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Tem gente que chega perto de alguém famoso, em vez de perguntar algo, em vez de falar algo, vamos tirar uma selfie. O que você faz com uma selfie? Você posta. Uns vai te chamar de metido, outros vai te chamar de bobo, e nada mais. Agora, se você faz uma pergunta para alguém, essa pergunta pode mudar a sua história. Essa pergunta pode mudar a sua vida. Então, reconheça uma oportunidade de ouro. Às vezes você tem tantas oportunidades com o diretor de uma empresa, sabe, com um governador, com um prefeito, com um presidente. Fale coisas, faça coisas que vão marcar, que vai trazer crescimento, que vai abrir a sua mente. Pare de ficar desperdiçando oportunidades. Pare. Oportunidade não é igual negócio. Porque tem gente que fala assim, não perde esse negócio. Negócio aparece outros. Parece negócios bons toda hora, mas a oportunidade que às vezes você precisa, você pode perder. Davi chega no campo de batalha. Tem alguém afrontando Israel. E agora você vai chamar Davi também de interesseiro. Porque alguém está lá afrontando Israel. E Davi chega e pergunta assim: o que vão dar para alguém que matar esse gigante? Davi não está preocupado com Israel. Davi está preocupado com a recompensa. O que ele vai ganhar se ele fizer tal coisa? E aí alguém diz: você vai ser rico, você vai casar com a filha do rei, você vai ter fama, você ainda não vai pagar imposto. Ele falou assim: essa é a oportunidade que eu estava esperando. O que ele faz? Ele entra na oportunidade, derruba Golias e se torna o maior rei de Israel. Sabe, irmãos, qual oportunidade você está esperando? Tem gente que diz assim, eu vou me preparar, quando a oportunidade chegar, eu vou me preparar. Esse é o maior erro. Se prepare,
para que quando a oportunidade chegar, você esteja pronto. Você esteja pronto. Porque, irmãos, se Davi não tivesse pronto, a oportunidade passaria para outro. Passaria para outro. Então eu encerro minha palavra. O pessoal do louvor pode subir. Eu quero encerrar minha palavra nessa noite. A lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento pode mudar a sua história. Tudo que você precisa está ao seu lado. Diga: tudo que eu preciso está ao meu lado. Diga: está à minha disposição. E eu encerro dizendo para você o seguinte: não espere você perder para você dar valor. Vamos dizer assim? Diga, vamos dizer assim, ó, eu não vou esperar. Eu não vou esperar. Eu perder. Eu perder. Para eu valorizar. Para eu valorizar. Para eu reconhecer. Quando você não reconhece o seu pastor, você perde. Quando você não reconhece a sua igreja, você sai dela. Quando você não reconhece as pessoas que estão ao seu lado, elas se afastam de você. Quando você não reconhece a prosperidade, você vive na miséria, na dificuldade. Quando você não reconhece a habilidade, quando você não reconhece a força que o outro tem, você nunca vai andar com ele, você nunca vai ter. Quando você não reconhece a sua esposa, você vai perder. Quando você não reconhece o seu marido, você vai perder. Quando você não reconhece os seus pais, você vai perder. Quando você não reconhece os seus filhos, vocês vão perdê-los. Essa é a lei do reconhecimento. Tudo que você não reconhece, um dia sairá da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Oportunidade de ouro.